te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Assisti, Senhor, aqueles que vos suplica, e guardai com solicitude os que espera em vossa misericórdia, para que, purificado dos seus pecados, leve uma vida santa e mereça tornar-se herdeiro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a Palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a Palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 51 a 59. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizei: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorio a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesses que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vossa palavra, vosso pai Abraão exaltou ao ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desses últimos dias, ela está nos levando, a essa compreensão de quem é Jesus e a força que contém na sua palavra. Aqui os judeus não conseguem reconhecer
quem é Jesus e a finalidade de Jesus, que Jesus veio trazer. Então Jesus fala que aquele que escutar a sua palavra, aquele que... Aqui fala, em verdade eu vos digo, se alguém guardar é ter a palavra de Deus no coração, na mente, na ação. É ela que nos conduz. Então guardar é ser conduzido pela palavra. Quer dizer, quem guarda essa palavra que Jesus traz para revelar o rosto do Pai para toda a humanidade, essa palavra ela tem poder de salvar. Quer dizer, a salvação, quem é salvo porque vive a palavra, ele não morre. A morte humana, ela é um remeter a Deus. Quando eu conheço Jesus e com Ele caminho, lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, fala que eu vou lá preparar um lugar para vocês, e quando estiver pronto, eu volto e busco, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Quer dizer, então, o grande projeto de Deus é trazer para os seus filhos a salvação. Mas eu preciso de reconhecer isso. Então, os judeus não entendiam o que Jesus era e o que Jesus veio trazer. Por isso, por que existe uma insistência? Hoje, né, existe a igreja, existe os sacramentos, existem os meios que nós utilizamos, como esse meio de comunicação, para levar a palavra. Por quê? Porque essa palavra, quem a ouve ela e a guarda em seu coração, não vai morrer. O que Jesus queria dizer que aquele que guarda a sua palavra, ele não morre, a morte é um benefício para que conduz ele à glória, à vida eterna. Então eles não compreendiam, eles achavam que era aquela morte humana. Simplesmente não. Jesus estava falando da morte que nos impede da glória. Esse que é o sentido. Então, quer dizer, o que é a morte, verdadeiramente falando? É você não conquistar o céu. Esse é o que Deus não deseja de jeito nenhum para os seus filhos, porque Ele é Pai. Ele não deseja de jeito nenhum. Então, quando a gente usar essa palavra inferno, parece que soa de uma forma pesada, mas ela tem que soar mesmo de uma forma pesada, porque nós precisamos reconhecer que nós viemos nesse mundo para conquistar o céu e não perder. Nós veio para a vida eterna e não para a morte eterna. Então, quem guarda essa palavra não vai conhecer a morte, não vai conhecer o inferno, não vai conhecer a perdição. É isso que Jesus quer nos transmitir hoje. Por isso, amados, esse tempo é um tempo que nós estamos chegando, olha, nós estamos concluindo esse tempo de graça, esse tempo de conversão, esse tempo de guardar. Eu compreendo a grandeza de Deus, o seu projeto, o amor que Ele tem para comigo, por isso nós vamos celebrar a Sexta-feira Santa, que é a morte de Jesus por amor a mim e a você. E aí então eu vou viver essa condição olhando para a cruz de Cristo e vendo que o amor dele é infinito. E por isso então a tua palavra que nos leva a uma vida em plenitude, a glória, a busca nossa pela glória. Então Deus hoje nos convida a guardar a sua palavra. E guardar a sua palavra quer dizer que quem guarda a sua palavra vai ser salvo. E Jesus veio para nos salvar. E nós então precisamos guardar. O que nós temos que fazer para ser salvo? Guardar a palavra de Jesus.
por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.